Meu amigo, ó, cara do céu, o que a gente faz aqui, mano? Esse design tinha tudo pra ficar fantástico. Só que tem muita coisa que me parece tutorial de guru que você seguiu e acabou estragando, deixando o seu design porco, hein, mano? Porra, ficou porco. Mas calma, tem solução. Como eu sei que vai ter muita gente perguntando, muita não, né? Mas algumas pessoas vão acabar perguntando como é que faz pra mandar o design pra analisar. Mesmo eu falando em todos os vídeos, sempre vai ter alguém aqui perguntando, às vezes até pra trollar, mas tudo bem. Como que você faz pra mandar o seu design para ser analisado? Lá no nosso canal no Discord, o link tá aqui na descrição, eu vou avisar no canal Avisos. Sempre que tiver o analisando, eu vou avisar normalmente no dia em que eu vou abrir o canal Análises para poder receber os designs lá para ser analisado. Então é só você ficar atento ao canal Avisos, quando tiver análise eu vou avisar lá. Eu vou abrir o canal Análises, você manda o seu design e é só esperar, porque eu vou escolher alguns designs dentro desse canal. Não vou escolher por ordem, nada disso. Eu vou escolher de forma aleatória cada um dos designs. Então é só você ficar de olho lá que eu vou avisar. Se você chegou agora, se inscreve no canal, dá uma olhada nos links aqui na descrição, porque vai ter mais analisandos por aí. E ainda tem muito conteúdo novo que tá vindo por aí. Primeiro design é o design do Rafa Martinelli. Rafa, você tem um design bem legal aqui, tem vários pontos interessantíssimos no seu design, tem alguns conceitos muito legais, mas também tem alguns detalhes aqui que a gente vai tratar nos pontos negativos. Começando pelos pontos positivos, você tem, como eu sempre falo, uma imagem fantástica. Olha a qualidade dessa imagem aqui, mano. Com uma resolução, uma qualidade, uma nitidez super interessante. Infelizmente a gente perdeu um pouco da qualidade aqui porque eu baixei a imagem do Discord, então o Discord faz perder um pouco da qualidade, mas eu tenho certeza que essa imagem aqui tá com uma qualidade boa. Fora o recorte. O recorte também tá bem caprichadinho, ó. Você vê que não tem aquelas linhas brancas horrorosas em volta, tá bem feitinho, ó. Inclusive em volta do açaí aqui, apesar de que você deixou com um pouco de transparência, tá vendo? Que tem a transparência no açaí que dá pra ver o fundo do copo, tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Não vamos colocar isso aqui como ponto negativo não, mas é só um ponto de atenção pra você tomar cuidado quando fizer esse tipo de recorte aqui, tá? Fora isso, você tem bastante movimento, você tem uma dinâmica bem legal nesse material aqui, ó. Tá vendo que os elementos estão ao redor, estão criando essa sensação de movimento, da mesma forma que a água aqui, junto com os outros elementos, ficou um negócio bem energético, bem animado, vamos dizer assim. Além disso, você também tem alguns detalhes muito legais aqui. Por exemplo, esse detalhezinho simples do morango passando por trás de um texto e pela frente do outro, cara, isso aqui é sinal e é sinônimo de que você deu atenção. Você não simplesmente jogou os elementos dentro do seu design e foda-se. Você simplesmente deu atenção a cada um desses detalhes aqui. Isso aqui mostra que você tá na direção certa na criação do seu material. No fundo, ainda nós temos aqui um texto que você colocou como se fosse um pattern. Não dá para ver muito bem, não dá nem para ler o que tá escrito, mas é um detalhezinho que vai fazer diferença no resultado final. Ou não, depende, tem que fazer o teste para poder saber. Outro ponto positivo é a combinação de cores que você tem aqui. Você tem cores que se combinam entre si e com isso nós temos um contraste muito agradável também. Agora, quanto aos pontos negativos, aqui o negócio é o seguinte, mano. Apesar do seu design estar muito legal e quase não temos pontos negativos aqui, a gente tem aqueles detalhezinhos que eu te falei. Não vou colocar como um ponto negativo, apesar de que isso aqui é algo que você precisa dar atenção, tá? Fora isso, você tem que tomar cuidado quando usar esse efeito de água, simplesmente com transparência, com um modo de mesclagem, eu quero dizer, para não deixar só esse borrão branco aqui. Por quê? É legal trabalhar esse efeito de água, dar uma certa refrescância no negócio, mas se não for bem trabalhado, vai deixar um efeito meio esquisito, que é basicamente o que tá aqui. Tá legal? Tá. Dá pra melhorar? Com certeza. Porque apesar de ser um efeito de água em volta, você não chegou a trabalhar. Vamos dizer assim, a água, ela tem o efeito de reflexo e refração, ela não trabalha só com a parte de brilho, ela não trabalha só com o branco, ela trabalha com o preto também. E quando você tira esse preto da água, da transparência da água, você tem essa sensação esquisita. Olha um exemplo bem simples de como ela funciona. Tá vendo que a gente tem a parte transparente aqui, além da cor, a gente tem as partes mais escuras e também tem as partes mais claras, que é onde vem o brilho, da onde está batendo a luz.
E quando você tira essa parte preta e deixa só a parte branca, você tem um borrão branco. Além disso, para um design de açaí, para um design alegre e bem animado que você criou aqui, ele tá um pouquinho apagado. Como assim? Vamos fazer o seguinte, ó, um pequeno ajuste bem simples para a gente não enrolar. Só com o Hull Saturation aqui, com um toquinho mais de vida. Olha só como a gente já ganha um aspecto mais bonito para os morangos, para a banana, para os verdes das folhas. Olha, se a gente tirar, tá vendo que ele deixa apagado? Consegue ver? Esse aqui é o tipo de detalhezinho que, se você prestar atenção, você vai notar nos anúncios de hambúrguer, você vai notar nos anúncios de mercado quando se trata de carne, de fruta. Você sempre vai ver que elas estão coloridas, elas estão bonitas, mesmo que quando você vá lá pessoalmente, não tá com aquele aspecto tão interessante assim. Então toma cuidado com isso aqui, é um detalhezinho muito sutil que você resolve na pós-produção. Outro ponto, vamos colocar como neutro isso aqui, tá? Não vou colocar como um ponto negativo, mas como um ponto neutro para você ter atenção quando estiver criando esse tipo de material ou qualquer outro material, que é, tá vendo que eu tenho esse call to action gigantesco aqui? Eu tirei um pouco da visibilidade do produto, apesar de que é interessante chamar a atenção para o call to action, para o cliente pedir o produto, mas não é tão interessante quando você deixa isso tão grande assim, a ponto de esconder o produto, porque é o produto que vai fazer o cliente comprar. E não o call to action. O call to action vai reforçar a ação do cliente, que ele tem que tomar, ok? Então, cuidado com o excesso, com o exagero dos tamanhos aqui quando estiver fazendo o call to action ou chamadas ou qualquer que seja o texto que você queira colocar no seu design, beleza? Passando agora para o design do Arthur. Pontos positivos. Como eu sempre falo, imagem de qualidade, recorte de qualidade, com certeza é um ponto positivo aqui. Não sei se isso aqui é uma espécie de brilho que você pôs em volta. Se for, não tem problema, ficou legal. Agora, tá com aspecto de ser o recorte da imagem. De toda forma, tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Para não deixar confuso. Apesar de que não tem esse brilho em volta na parte de cima, né? Então talvez seja a parte do recorte aqui, tomar cuidado, tá? Mas a imagem tá com uma qualidade muito legal. Não sei se você colocou esse óculos aqui no Photoshop, mas eu acho que não, tá tão encaixadinho que parece que você tirou foto com ele mesmo, ou a foto já veio assim da pessoa, não sei. Enfim, independente disso, legal, super fantástico isso aqui. Outro ponto positivo aqui que eu gostei bastante é essa espécie de logo que você colocou atrás com uma textura. Cara, parabéns, ficou muito bom isso aqui, muito bom mesmo. Esse é o tipo de detalhe que eu sempre falo para você ter atenção quando estiver criando o seu material, que é você colocar aqueles detalhes tão sutis que quando o cliente bater o olho, ele não sabe por que aquilo é bem feito, mas ele sabe que foi bem feito. Esse é o tipo de detalhe que eu tô falando aqui, ó. Tá vendo que é o logo que tá na parte de cima? Ó o logo aqui. Se você olhar aqui, é o logo, é o mesmo logo, tá vendo? É o mesmo logo que tá lá, tá aqui. Só que tá com uma texturinha. E essa texturinha, texturenha, acho que é texturinha. Não sei. Ficou muito bom essa parte da textura com o logo no fundo. Esse é o nível de detalhe e o tipo de detalhe que você vai aprender como e por que você está fazendo dentro do Designer de Outra Dimensão. É o primeiro link aqui na descrição. Vai lá dar uma olhada, porque isso aqui é o nível de detalhe que você vai entender a fundo como criar e por que você está criando. De todo modo, parabéns, Arthur. Esse detalhe aqui, cara, ficou muito bem feito, tá? Agora, passando para os pontos negativos, meu amigo, é o seguinte. Primeira coisa, você escreveu 2 óculos esportivos por apenas 169. Cadê o segundo óculos? Como que eu vou saber qual é o tipo de segundo? E se o segundo óculos for outro modelo que não pode ser o mesmo? Entende? Você paga por um e o segundo é diferente, entende? Você tem que deixar isso claro, você tem que mostrar para o cliente qual é esse produto que ele vai levar, que é 2 óculos. Você vai levar os 2 óculos exatamente iguais? Se forem iguais, você também tem que deixar isso claro. 2 óculos esportivos do mesmo modelo por apenas 169, ok? Isso aqui é o ponto máximo da questão dos pontos negativos aqui, porque tá falando do produto. Quando se trata do produto, tem que deixar muito bem claro do que é que se trata, quais são as condições desse produto, dessa compra, dessa venda, enfim, você tem que deixar bem claro para o cliente não ficar confuso na hora de fazer, de realizar a compra dele, ok? Eu acabei esquecendo de falar aqui de um ponto positivo, que são a questão das poucas unidades. Isso aqui é uma estratégia, é uma técnica de persuasão para você atrair, para você fazer com que a pessoa compre mais rápido, falando para ela que só tem algumas peças e se ela não comprar, ela vai ficar sem, ou ela vai perder essa promoção. Isso só é válido, presta atenção,
se isso aqui for verdade. Se for mentira, cara, esquece, ela não vai funcionar. Pode funcionar na primeira vez. Quando o cliente vê que você ainda tá vendendo uma coisa que era poucas unidades, esquece, você perde credibilidade e talvez você perde até o cliente. Então toma cuidado com isso quando se tratar desse tipo de técnica de persuasão aqui. Isso é só um parênteses aqui dos pontos positivos que eu acabei esquecendo de falar. Outro ponto negativo que, cara, eu já falei 1 milhão de vezes e todo mundo continua errando nesse ponto, que é, beleza, tenho aqui a informação da promoção, tenho aqui a informação dos óculos, do preço, são poucas unidades, frete grátis, mas e daí? Onde é que eu compro isso aqui, meu amigo? Essa parte, cara, é muito importante. Ah, mas vai ficar nos stories lá, o do cliente, é só clicar no perfil e blá blá. Não interessa, você tem que deixar o mais claro possível pro cliente, nem que seja um clique no botão abaixo, link na bio, link nos comentários fixado, tem que deixar claro. Não pode deixar essa informação faltar de nenhuma forma possível. Isso, eu não vou dizer que isso é mais importante do que o design em si, mas é tão importante quanto. Você tem que deixar muito claro o que é que o cliente tem que fazer para conseguir pegar essa promoção. Coloca um call to action, se for necessário, coloca o telefone, o WhatsApp, o link na bio, coloca todas as informações se for necessário, mas não deixa sem. Isso é de extrema importância que você coloque, mesmo que isso vá para os stories, mesmo que isso vá para os shorts, para os reels, não importa, não interessa. Tem que ter um call to action, nem que seja um pequenininho ali com um botãozinho ou uma setinha, clique aqui, nem que seja isso, mas tem que ter alguma coisa para o cliente saber o que ele tem que fazer, tá? Porque eu, por exemplo, vou ver isso aqui, eu não vou ter o trabalho de pesquisar pelo site, a promoção tem que ser extremamente muito boa para talvez eu querer fazer isso, mas nem sempre isso acontece. Por quê? O cliente é preguiçoso. Ele não vai querer fazer se não tiver muito simples e acessível para ele. Tem que ter um link, tem que ter um botão, mas tem que ter uma indicação do que ele tem que fazer. Enfim, outro ponto negativo aqui que a gente tem é o excesso de espaço. É interessante você ter bastante espaço? É, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que esse espaço seja proposital. Talvez seja, se for proposital o que você fez aqui, ignora o que eu estou falando. De toda forma, eu sinto que tá faltando alguma coisa, que tem alguma coisa estranha que tá faltando aqui. E um outro pontinho aqui, vamos deixar esse como um pontinho neutro, simples, que você poderia ter resolvido, e aqui é em termos de design mesmo, tá? Em termos práticos de design, que é, você tem pontas arredondadas aqui, confortáveis, agradáveis, e aqui você tem essas pontas retas, feiona. Essa ponta reta, ela é esquisitona, ela não combinou com o resto do design. Talvez se você tivesse só dado aquela arredondadinha mínima que fosse, você já teria um aspecto mais agradável e mais interessante aqui. Acabei esquecendo de falar de um ponto positivo que você usou aqui, o verdinho, a cor verde para falar do preço, isso é bem interessante. Eu acabei esquecendo de falar sobre isso também. E um outro ponto neutro, não chega a ser negativo, mas é um ponto que você precisa dar uma atenção, que é essa questão da combinação das cores. Você tem duas cores chapadas aqui, o laranja e o verde. Talvez usar uns tons um pouco diferentes, talvez um pouquinho mais escuro, ou talvez um efeito de vinheta nos elementos, não no design inteiro, mas nos elementos, para deixar aqui a parte mais escura em volta, no centro um pouquinho mais claro. Enfim, dá para fazer de várias formas isso aqui, mas são apenas ideias para que você melhore o aspecto do seu design. Fazendo esses ajustes, seu design vai ficar muito mais interessante. Passando agora para o design do Peixeira, começando pelos pontos positivos. Cara, você tem um design aqui que tem muito potencial, de verdade. Você tem um design que tem muito potencial, tem vários elementos fantásticos aqui, essa ideia do 3D pro Wi-Fi 6. Você deu atenção aqui pro texto, não parece que você jogou o texto lá de qualquer forma, parece que você deu uma atenção para ele. Isso aqui é muito legal também. Essa bordinha em volta, você também fez um efeitinho aqui, cara, super legal. Tem muito potencial, como eu falei. Tem a parte da fumaça aqui, que é uma espécie, é um conceito que você criou aqui, uma espécie de ambiente, onde você tem o brilho pro Wi-Fi 6 mó grandão e a queda ali do Wi-Fi comum lá embaixo. Cara, muito potencial você tem nesse design. Já a gente vai falar dos pontos negativos para você entender por que tem potencial e você não explorou todo esse potencial, mas calma que a gente vai chegar lá. Essa parte aqui, cara, sensacional. Essa parte do Wi-Fi aqui, Wi-Fi 6 em 3D, cara, ponto positivo, super top.
A parte aqui do texto com atenção também, ponto positivo. O fundo, não é aquele fundo chapado, um pretão chapado, um cinza chapado. Você tem um leve brilhozinho só nesse cantinho. Tem um brilho aqui em volta nessa parte. Tem essa parte do brilho aqui do flare, também super legal. Tem a fumacinha ali. Cara, parabéns, ficou muito legal isso aqui. E claro, você tem margem. Importantíssimo você colocar margem no seu design. Agora, passando para os pontos negativos, é o seguinte: você tem um acúmulo muito grande de texto aqui. E esse texto, todos os textos que você colocou aqui estão em caixa alta. Eu já falei várias vezes aqui no canal, cuidado com excesso de caixa alta no seu design. É muito desconfortável você ver um texto grande, todo em caixa alta. Você aumenta a densidade desse texto e fica cansativo de ler. Então cuidado com isso, tá? Usa caixa baixa, coloca maiúscula só onde for realmente necessário. Por exemplo, mais rápido que o Wi-Fi anterior, stream, downloads e games com tudo aqui só com a primeira letra maiúscula depois do ponto, o resto tudo minúscula. E aí você coloca muito mais desempenho em tudo maiúsculo, que você colocou em laranja, por sinal. Isso já vai dar um efeito muito mais agradável na hora de ler esse texto. Você poderia também ter acompanhado aqui, ó, o alinhamento e deixado só o pontinho de lado. Isso aqui é só um detalhezinho bem simples aqui, um ajuste muito básico que você poderia ter feito para melhorar a legibilidade e o fluxo das informações. Mas nada que comprometa o seu design, tá? É só algo que vai melhorar e facilitar a leitura do material. Outro ponto negativo é o seguinte: quando eu bati o olho a primeira vez nesse design, isso aqui, cara, eu não vi. Sinceramente, eu não vi isso aqui. Eu não tinha notado que tinha um Wi-Fi comum aqui. E provavelmente quem estiver assistindo, antes mesmo de eu ter falado sobre isso aqui, também não tinha notado. Por quê? Porque tá apagado ali. Eu entendo que a mensagem é você falar que o Wi-Fi comum, ele é apagado, ele é sem graça, ele tá morrendo, ele tá sendo derrubado ali pelo Wi-Fi 6. Eu entendo isso. Mas tem que deixar isso visível para a pessoa saber do que você está falando. Porque eu mesmo olhei aqui, eu não tinha visto isso aqui, eu não tinha entendido. Depois, com muita calma, olhando, analisando o design, é que eu fui entender a lógica desse Wi-Fi comum aqui embaixo. Ou melhor dizendo, que eu fui notar que ele estava ali. Então, cuidado com isso. Deixa as informações claras e diretas para o cliente bater o olho e saber do que fala, do que está falando, beleza? Outro ponto negativo é que você não aproveitou exatamente ali os espaçamentos. Você poderia ter melhorado o aspecto desse material simplesmente melhorando e aproveitando os espaços que você tem. Tá vendo que você tem espaço aqui na parte de cima, espaço aqui, espaço aqui? Isso aqui, quando você equilibra entre os elementos de uma forma que você deixe tudo exatamente encaixado, você melhora o aspecto dele, você melhora a apresentação dele, você facilita a compreensão do material e deixa tudo muito mais unificado. Acho que essa palavra que se encaixa aqui. Por quê? Tá vendo que esse espação aqui, ele tem uma dimensão, ele tem um tamanho. Essa de cima aqui, se você pegar do internet para cá, ela é diferente. Da mesma forma, se você pegar daqui para lá, não importa, qualquer uma das distâncias, vai ser diferente. E isso aqui, por mais que seja algo que o cliente não vai nem olhar, ele não vai nem perceber, ele vai ver que tem alguma coisa estranha. Essa estranheza é o que faz com que o seu design não pareça profissional. É um design bacana, é um design interessante, mas esses detalhezinhos que você vai ajustando, no final, vai montar, vai apresentar um design extremamente profissional, onde a pessoa vai olhar e falar, pô, esse design aqui custa caro. Como eu falei, isso é o que você aprende dentro do design de outra dimensão. São esses ajustes que você faz que deixam o seu design mais caro e que dá mais resultado para o cliente. De modo geral, como eu falei, seu design tem muito potencial, é só fazer esses ajustes que ele vai ficar impecável. Tá? Outro detalhezinho aqui só pra gente fechar é o espaçamento entre esse bloco aqui. Evita ao máximo deixar os elementos quase na beirada ali, ó. Vou fazer um ajuste cagado aqui, porco, só para você entender o que eu tô falando. Ajustezinho bem cagado, mas é só para você entender o conceito. Tá vendo que eu tenho mais espaço agora em volta? Isso aqui deixa muito mais agradável o seu design, mais fácil de ler essa parte do texto. Então, evita de usar o texto muito pertinho das bordas de um elemento quando você tiver essa caixa em volta do texto, beleza? Passando agora pro design do Danilo Souza. Meu amigo, ó, cara do céu. O que a gente faz aqui, mano? Esse design tinha tudo para ficar fantástico. Só que tem muita coisa que me parece tutorial de guru que você seguiu e acabou estragando, deixando o seu design... sabe como é, né? Esse bagulho aqui, cara, ficou porco, hein, mano? Porra, ficou porco.
Mas calma, tem solução. Mas beleza, vamos começar aqui pelos pontos positivos. Primeiro, a gente tem um design, cara, dinâmico, encaixado com muito elemento. Como eu falei, tem muita coisa aqui pra gente analisar. Eu não vou analisar tudo porque tem muita coisa, mas o seu design, ele tem muita coisa legal aqui, tá? Começando pelo quê? Pela forma como você estruturou esse design. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca analisei aqui, eu nunca falei no analisando, eu quero dizer, que é a parte de você ter estruturado o seu design de uma forma muito legal, que é a ideia da mão. Tá vendo a minha mão aqui? Pera aí, tá aqui, ó. Tá vendo a minha mão aqui? Fazendo a parte de pegar a lata e a garrafa. Isso aqui, fantástico. Porque você tem a ideia da experiência do cliente. Você tem uma pessoa ali que tá fazendo isso. Isso é muito legal. Nenhum dos outros designs a gente teve isso aqui até agora. Pelo menos que eu me lembro. Posso ter esquecido porque eu tô ficando velho. Mas essa parte, muito legal. A ideia do gelo em volta, cara, fantástico também. Fantástico. Porque isso traz aquela ideia de ser a cerveja gelada, blá blá blá, enfim, isso aqui muito legal também, porque transmite uma ideia, transmite uma emoção, transmite uma sensação, eu quero dizer, emoção não, uma sensação, que é a ideia da cerveja gelada. Isso aqui fantástico também, assim como essa fumaça, que é a fumaça de quando tá gelado. Eu já vi alguns designs que vieram aqui pro Analisando com fumaça tentando representar a ideia de gelo, só que era a fumaça errada. Não era a fumaça de quando tá frio, era a fumaça de quando tá quente. E aí, meu amigo, você tem uma confusão ali que, porra, extremamente confuso. Mas isso aqui tá muito legal. Você tem o logo lá em cima, bem grandão, chamando atenção pra ele. Legal também. Essa frasezinha que você colocou aqui, desnecessária. Sinceramente, você poderia ter tirado. Você pode tirar ela se você quiser, porque, sinceramente, não. Meio a loira que sacia sua sede, meio, saco merda, meio que hoje é dia de pizza, hoje é dia de açaí. Saca? É meio clichê, então pode tirar sem problema nenhum, não vai fazer falta. Outro ponto positivo que a gente tem aqui também é a imagem central. Você centralizou ela certinha aqui com os elementos laterais aqui. Tem bastante peso para esse lado aqui e aqui tá faltando alguma coisa, mas isso aqui entra lá nos pontos negativos, a gente fala sobre isso. E um último ponto positivo é que você criou um ambiente, você criou uma, como que eu posso dizer, uma composição, tudo tá relacionado. Você tem a lata, você tem o copo, você tem a garrafa, você tem a mão pegando, você tem o gelo, você tem o splash ali, você tem a fumaça e você tem o logo em destaque aqui para chamar a atenção do cliente. Agora, os pontos negativos, eu vou puxar a sua orelha, mano. Vou puxar a sua orelha porque isso aqui, como eu falei, ficou extremamente porco. E eu falo isso com carinho, tá? Com carinho. Não tô querendo ser arrogante nem nada do tipo, não tô querendo desmerecer ninguém, mas isso aqui, cara, tem que tomar muito cuidado. Duas coisas aqui que eu vou te falar que ficaram porquinhas, pra ser carinhoso, tá? Uma delas é essa ideia que você usou aqui, os gelos, só que esses gelos, eles estão, cara, tão claros e tão brancos, tão brilhando de tanta forma aqui que quase não dá pra ver que é gelo, tá um borrão branco aqui. Como eu falei lá no começo, no design do Rafa, essa parada de você usar só a parte dos brancos aqui pros splashes, isso aqui eu tenho quase certeza, eu não vou dar certeza porque eu não sei quem foi que disseminou isso aqui no mercado, dessa ideia de você usar só a parte brilhante dessa água, desse splash, você precisa da parte escura também. Não dá pra usar só a parte com brilho, porque não dá pra... Fica um negócio mal feito, saca? E a segunda coisa que ficou porquinha, presta atenção, porque eu tô falando isso com muito carinho, e essa daqui, ela vai dar polêmica. Ela vai dar polêmica com certeza absoluta. Por quê? Porque você tá transmitindo a sensação de coisa gelada, de coisa fria, com gelo, com água, com fumaça de gelo, mas tá usando o vermelho em tudo. E o vermelho, ele não transmite a sensação de coisa gelada. Não adianta, não tem como fazer isso. Se você descobrir uma forma de usar vermelho para transmitir a sensação de gelo, de frio, cara, você me ensina que eu quero aprender com você. Porque nesses 17 anos eu nunca consegui fazer esse vermelho trazer a sensação de algo gelado. Jamais, a não ser que esse tom de vermelho seja um tom um pouquinho mais voltado ali pro roxo, talvez para uma espécie ali mais arroxeada do que o vermelho como tá aqui. Mas isso aí é um outro assunto, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Você tem são essas duas coisas, tá? São coisas que você precisa dar atenção, precisa tomar cuidado para não transmitir a sensação errada, ok?
Outro ponto negativo é que você tem um design com muito contraste, um contraste muito exagerado. Onde é preto, tá muito preto, e onde é branco, tá muito branco. Você não tem um equilíbrio. Esse aqui, cara, é um ponto que você tem que tomar cuidado, tá? Olha só, eu vou fazer também outro ajuste porquinho aqui também, só para que você entenda. Se a gente tirar um pouco do contraste, tá vendo que ele não tá quase fazendo nada de tão intenso que tá isso aqui, ó? Se adicionar, ele fica ainda pior. Se tirar, quase que não faz diferença, ó. A gente vai ter que tirar isso aqui no Camera Raw. Nem no Camera Raw deu. Olha só como é que ficou, mas é só para que você tenha uma ideia. Olha a diferença, tá vendo como eu tenho uma sombra muito preta, muito pesada, e os brancos, olha só como tá os brancos muito claro, muito exagerado. Eu até tentei tirar um pouco, mas não dá. Isso aqui é na hora que você cria. Depois, na pós-produção, é complicado de você tirar. É legal ter esses brilhos e tal? Desde que você consiga equilibrar. Por quê? Se você olhar no geral, você tem um design iluminado. Você tem um ambiente iluminado. E essa iluminação toda, ela não cria sombras tão duras nesse contexto aqui. Ela cria. Se você olhar aqui, ó, se eu colocar a mão na minha frente, tá vendo que eu tenho uma luz muito forte? Olha como essa sombra ela é dura, ela é escura. Quanto mais eu afasto, ó, mais suave ela fica, tá vendo? Só que nesse contexto aqui, essa sombra ela tá muito intensa. E combinado com essas outras partes pretas aqui, não faz muito sentido, entende? Olha só, cada um dos dedos aqui, ó, tem uma sombra muito exagerada, ó, tá vendo? Muito exagerada. Aqui também é uma sombra muito exagerada. Enfim, é só aqui para que você entenda, para que você tenha uma noção de que tá tudo muito claro e ao mesmo tempo tá tudo muito escuro. Você tem um contraste muito intenso aqui. Isso aqui é o ponto principal que estragou o seu design. Por quê? A sua composição, ela tá muito legal. Você transmite uma ideia legal, você tem a experiência do cliente, você tem um logo em destaque, você tem a ideia do gelo, a ideia da água, a ideia dos splashes, a ideia da fumaça gelada ali, cara, tem uma composição muito legal, só que você pesou demais a mão aqui na parte do contraste. Faz esses ajustes que o seu design vai ficar top. Vamos começar pelos pontos positivos. Para quem não sabe, esse design aqui a gente criou em um dos tutoriais aqui no canal. Não esse aqui, mas o mesmo estilo, a mesma ideia, que na verdade foi do Refazendo. Peguei o Refazendo de um dos inscritos, o design de um dos inscritos, e refiz ele nesse vídeo. Começando pelos pontos positivos, a gente tem uma composição legal, bem legal. Você tem um planetão aqui, ó, desfocado, bacana também, dá pra ver que é um planetão. Você tem a imagem do hambúrguer bem nítida, com um recortezinho legalzinho, poderia ter dado um trato melhor nesse recorte. Pra você que não sabe, o recorte bem feito é aquele que você não consegue ver essas linhas brancas em volta e que você tem um recortezinho bem feitinho, ou seja, uma linha certinha em volta de todo o seu produto, ou elemento, ou imagem, ou pessoa, ou o que quer que seja, e não sobra essas linhas aqui. Também não fica aquela parte desfocada desse jeito aqui, ó, tá vendo? Esse é um recorte bem feito, então dá atenção no recorte. O recorte faz parte do seu design, ele faz parte da qualidade do seu trabalho. Outro ponto positivo é que você também tem aqui a imagem do astronauta, que tá com uma qualidade legal, tem contraste e tem margem. Simples assim. Em termos de pontos negativos, aqui é o seguinte, cara, eu vou pegar na sua orelha porque parece que nós temos uma imagem gerada por inteligência artificial. Vendo esse bagulho estranho aqui? Eu não sei o que é isso, não sei se é da imagem mesmo, se você gerou uma imagem com inteligência artificial. Talvez não, talvez só tenha removido aqui a parte do capacete. De toda forma, isso aqui dá pra ver, isso aqui é muito estranho. Eu acho que eu não fiz o tratamento no Refazendo, mas eu falei sobre isso, que é você fazer o reflexo do braço aqui e do hambúrguer aqui no capacete. Isso aqui tem que tomar cuidado, tá? Isso aqui dá uma coisa muito estranha, esse borrão estranho aqui, sei lá, dá uma sensação esquisita ver isso aqui. Cuidado, tá? Outro ponto negativo, acabei de falar em outra análise que a gente acabou de fazer aqui, em outro design, que é o quê? O excesso de texto em caixa alta. Cuidado, não exagera. Toma cuidado quando você usar caixa alta. Coloca só onde realmente for necessário. Fora isso, você tem um blocão de texto denso aqui, ó. Descubra um universo de sabores, o telefone e o site. Dica profissional aqui. Quando você for criar um design fictício para colocar no seu portfólio, não deixe as informações vazias, não coloca telefone 000, não coloca website.com, não coloca sua logo, não coloca seu endereço -00, número 00, jardim seu bairro. Cara, não. Coloca as informações, mesmo que fictícias, cria as informações. Avenida São José das
castanhas queimadas, não importa, coloca o endereço. Site, o hambúrguer de outra dimensão.com, ou sei lá, WhatsApp 12345 ou 99123456778, qualquer coisa assim. Coloca essa informação para a pessoa ver como que aquilo vai ficar, entende? Como se tivesse as informações reais. Mesmo que ela não se interesse em ver essas informações ali, independente de quais sejam, ela vai ter uma ideia ou ela vai imaginar que aquilo já foi feito para outro cliente. E com isso você ganha prova social. Pô, esse cara não tá criando material aqui sem ter cliente, ele tá criando para alguém. Então eu não vou ser o cobaia que vai ser o primeiro, entende? Dica dada, faz esses ajustes no seu design que você vai ter um design fantástico. Porque você tem um contexto aqui muito legal, tá tudo desfocado no fundo, a atenção tá toda na frente, no texto, no hambúrguer, no astronauta. Tem espaço aqui, tem margem, tá bem distribuído os elementos. Cara, você tem tudo para ter um design foda. É só fazer os ajustes necessários aqui para deixar ele ainda melhor. Se você quiser que eu traga mais análises, deixa um like. E se quiser ver outras análises como essa, é só você clicar aqui. Te vejo do outro lado do portal.